como atualizar inúmeros registros na base de dados de arquivo multiusuário com List View. Então, esse é o tema do nosso vídeo, está sendo gravado sobre a dúvida do Reinaldo Santos, onde ele pede para atualizar o seu cadastro de acordo com o critério. Porém, neste arquivo aqui, eu estou trabalhando com a base de dados multiusuária. Então, vamos lá. Vou executar aqui nosso formulário, só recapitulando como está funcionando o arquivo até o momento. Lembrando que no vídeo passado sobre esse assunto, a gente só aprendeu como atualizar os registros dentro do List View. Porém, na base de dados não está sendo atualizado, que é o que vamos estar aprendendo no vídeo de hoje. Observe que eu vou carregar aqui todos os meus dados. Vou selecionar alguns registros, poderia também estar selecionando todos. E vou clicar aqui no meu botãozinho atualizar. Repare que ele atualizou aqui os 3 itens marcados e já desmarcou os mesmos. Porém, ao carregar novamente os dados, repare que dentro da minha base de dados, de onde está puxando esses dados, os registros não foram atualizados. Então, se formos lá na base de dados desse banco de dados, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um duplo clique aqui no meu BD reciclado. Vamos reparar que o status aqui, ó, observe que ele não foi atualizado. O mesmo ainda está com a informação anterior a que eu tinha feito aqui o teste. Tanto é que lá eu atualizei como comprado e aqui está me carregando como em falta. Perfeito? Então, vou apagar aqui essas informações. Na realidade, vamos deixá-las aqui. Vou estar fechando aqui meu banco de dados e vamos executar novamente só para recapitular. Cliquei aqui em carregar dados. Observe que eu vou selecionar todos os registros e vou colocar aqui como comprado. Vou clicar aqui no meu atualizar. Repare que ele atualizou aqui como comprado, porém, ao carregar os meus registros, ele não me trouxe a informação de forma correta. Primeiramente, agora vamos entrar no assunto do vídeo. Vou fechar aqui o nosso formulário, desenvolvedor Visual Basic. Então vamos aqui exibir Project Explorer, FRM principal, que é o meu formulário. Vamos fechar aqui o nosso project. Lembrando que eu disponibilizei esse arquivo no comentário fixado do vídeo passado. Então vamos fazer o seguinte. Duplo clique aqui no meu carrega dados, nesse objeto. Vamos selecionar essa rotina aqui. E clico no botão direito e clico em definição. Ó. Ele vai me mostrar a rotina que executa esse comando. Vamos descer aqui um pouco. Vou apagar primeiramente essa codificação aqui, ó. O que é que basicamente essa linha de comando está fazendo? Observe que aqui acima está me retornando para dentro dos meus list subitens as informações que estão na minha coluna 1, 2 e por aí vai, ó, até a coluna 10. Já a informação que está na minha coluna 11 do meu banco de dados não está me retornando. Ele está retornando uma informação pré-definida aqui, que eu deixei como um tracinho, um hífen no caso, certo? Então eu vou apagar ela aqui. E antes de entrarmos exatamente na codificação para carregar os dados e atualizar, vou só mostrar para vocês antes, perfeito? Eu não quis fazer esse ajuste sem vocês verem porque, como vocês baixaram o arquivo no vídeo passado, vocês não iam perceber essa diferença com relação ao arquivo de vocês. Então observe que agora ele vai estar me carregando exatamente as informações que está lá no meu banco de dados nesse momento. Perfeito? Então observe que agora está me carregando da coluna 1, que está aqui um pouquinho para o lado. Observe aí, da coluna 1 em diante, até a coluna 11. Vou salvar aqui. Vamos voltar lá na nossa base de dados. Vou abrir aqui novamente para vocês, BD reciclado. Então observe que da minha coluna ID até a minha coluna status, eu tenho 11 colunas. Observe que nesse momento, o status que está sendo informado lá, está com o nome em falta. Ó. Perfeito? Então vou fechar aqui e vamos executar novamente o nosso formulário. Carrega dados. Observe aí que já está carregando agora de forma correta até aqui. Porém, observe que vou selecionar todos os registros. Vou mudar o critério para, por exemplo, repor. E vou clicar no meu atualizar. Repare que ele atualizou todas as informações dentro do List View. Porém, ao clicar aqui em carregar dados, observe que ele me carregou novamente os dados que vieram lá da minha base de dados. E observe que veio com o status em falta. Ou seja, o que eu atualizei aqui, ele só atualizou momentaneamente dentro desse List View. Não foi atualizado diretamente na minha base de dados. Então é isso que vamos estar aprendendo
como fazer no vídeo de hoje. E um detalhe, aqui eu estou utilizando um arquivo multiusuário, ou seja, você vai estar aprendendo como atualizar um arquivo multiusuário, ao invés de ser aquele arquivo simples que somente você trabalha com ele. Em outras palavras, o que você atualizar aqui, e se esse arquivo é compartilhado com outra pessoa, ela também vai estar visualizando essa mesma informação, perfeito? Então vamos lá, vou fechar aqui. E só reforçando o seguinte a vocês, caso alguém que esteja assistindo esse vídeo nesse momento não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. E claro, deixe sempre aquele gostei e utilize o campo comentários para que você possa estar ajudando no crescimento do canal. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que a gente vai ter que trabalhar aqui no meu caso, como eu estou utilizando um arquivo de forma multiusuária, é que eu vou ter que consultar as informações em um arquivo externo. Ou seja, eu estou utilizando esse programa reciclado, que é esse arquivo que utiliza os formulários. As minhas informações estão salvas dentro desse BD reciclado. Ou seja, eu estou consultando um arquivo com informações externas ao meu formulário. Perfeito? Então, entendido isso, o que é que a gente pode estar fazendo aqui para ser mais objetivo? Por exemplo, podemos estar utilizando a programação do carrega dados e fazendo alguns incrementos a mais dentro dessa codificação. E é isso que vamos estar fazendo para sermos mais objetivos. Então, desenvolvedor, Visual Basic. Vou mostrar aqui do princípio para que fique bem claro. Ó. Project Explorer, FRM principal. Fechar aqui meu project. Então, dentro dessa rotina aqui, ó, dentro desse botão aqui, duplo clique nele, eu tenho uma rotina chamada carrega dados. Essa carrega dados, vou selecionar ela, clico com o botão direito nela e agora clico com o botão esquerdo e clico em definição. Então, o que é que fazemos aqui, ó? Essa carrega dados, basicamente, observe que ela está me carregando informações e vai estar abrindo esse arquivo no formato de leitura. Como ela só está me servindo para me mostrar informações, obviamente, não há necessidade para essa função de abrir o arquivo no formato escrita, ou seja, ela não vai utilizar o arquivo para fazer alterações. E como não vai fazer alterações, então não é necessário para essa rotina carrega dados abrir o arquivo no formato de modo escrita, ou seja, com essa rotina aqui eu não consigo alterar o meu arquivo, pois ele vai estar abrindo somente como leitura. Porém, a gente pode utilizar essa rotina aqui para incrementar o nosso código para sermos mais objetivos. Então vamos copiar aqui, ó, do subcarrega dados até o end sub, ou seja, vou copiar toda essa estrutura aqui, ó, Ctrl C nela, vamos colar bem aqui abaixo, vou dar o Ctrl V e vamos subir aqui e vamos alterar aqui, por exemplo, como atualiza dados, perfeito? Lembrando que eu não posso ter duas rotinas com o mesmo nome. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Essa linha de comando está pedindo para que eu abra o arquivo que está salvo nesse caminho, consulta DB, que nada mais é do que o meu BD reciclado, ó, que está salvo aqui, ó, dentro da mesma pasta que está salvo o meu programa reciclado. Repare que aqui eu estou abrindo, ó, head on somente leitura. E aqui ele está me dizendo que true, ou seja, eu estou abrindo o arquivo somente como leitura. No caso aqui, como eu vou estar alterando informações, eu vou colocar como falso, ou seja, eu não quero abrir esse arquivo somente como leitura, perfeito? Então agora eu estou abrindo o arquivo no formato de modo escrita, ou seja, como administrador. O que precisamos agora fazer? Eu não vou precisar mais dessa codificação, ó, do FRM principal até esse loop. Não vou precisar mais dessa estrutura aqui para essa rotina atualiza dados, perfeito? E aqui o que a gente tem que entender é que como ele abriu somente como leitura, então não precisa salvar o arquivo ao ser fechado, perfeito? Porém agora nessa estrutura eu estou abrindo o arquivo no formato de modo escrita. Ou seja, aqui no final do código eu vou ter que salvar este arquivo, pois senão, obviamente, o que eu fizer de alteração, ele não vai estar salvando, perfeito? Então aqui recapitulando, eu estou abrindo o arquivo agora no formato de modo escrita e no final do meu código eu vou estar salvando as alterações que forem, obviamente, feitas no arquivo, perfeito? E agora entra o que? Agora vamos pegar aquela rotina que está dentro do meu botãozinho lá do atualizar e vamos estar colando aqui dentro, perfeito? Vou exibir Project Explorer, FM principal
e vamos dar um duplo clique agora nesse objeto aqui, ó. Vou estar recortando essa rotina aqui, vou dar o Ctrl X nela e já vou deixar aqui, ó, descomentado o meu call, que é a nossa chamada, atualiza dados, que é a rotina que eu acabei de criar, perfeito? Observe que como ela já existe, ao selecionar a mesma, vou clicar em definição e eu já retorno para a mesma, ó, sem precisar fazer todo aquele procedimento de abrir formulário, vir no Project Explorer, perfeito? Então aqui o que é que vamos fazer diferente, ó? Vou colar aquela codificação que estava dentro daquele botão, colei aqui. Observe que eu tenho algumas variáveis aqui, ó, com o mesmo nome. Não vou trabalhar, obviamente, com elas. Deixa eu apagar essa daqui. E essas duas aqui, vamos estar recortando daqui e vamos colar aqui um pouco acima, perfeito? E o que vamos fazer agora é diferente. Basicamente, o seguinte. A primeira coisa que vamos ter que fazer aqui, observe que aqui ele está abrindo um arquivo. Aqui ele está dizendo qual arquivo vai ter que ser aberto. Aqui ele vai estar abrindo um arquivo. E como eu estou trabalhando com dois arquivos simultâneos, o meu arquivo formulário está em um arquivo. O meu banco de dados está em outro. Então, para não acontecer a confusão de atualizar informações em um arquivo diferente, obviamente eu preciso ativar o arquivo que eu quero estar atualizando. Então, eu vou colocar o comando aqui, Windows, abro o meu parênteses, e para ser de forma dinâmica, para não amarrar um nome ao meu arquivo, eu vou utilizar a nossa variável consulta DB. Fecho o meu parênteses, ponto activate, ou seja, vou estar ativando o arquivo que tem o nome consulta DB. Quem é o consulta DB? É o meu BD reciclado.xlsb. Ou seja, se você mudar o nome do seu arquivo lá e mudar aqui, ó, eu não preciso mais fazer nada dentro dessa codificação, pois de forma dinâmica eu vou estar ativando o arquivo de forma correta, perfeito? Então, entendido isso, o que é que fazemos agora de diferente? Basicamente, o que eu vou fazer diferente agora é capturar a minha variável id, que está aqui. Vou pegar essa variável id e ela vai ter que armazenar um valor na mesma, perfeito? E qual valor ela vai estar armazenando? Basicamente, ela vai armazenar o que estiver aqui, ó. Até aqui, ou seja, aqui eu estou capturando o meu list item X, que na realidade aqui é o meu primeiro item, perfeito? Então minha variável id vai ter que capturar o registro, que está na minha primeira coluna do nosso list view. Por que isso, Gleitos? Vamos aqui na nossa base de dados, BD reciclado, então a minha variável id vai estar capturando esses valores aqui, ó, pois através deles eu vou saber que linha foi marcada para que eu atualize de acordo com o ID da linha, ó. Perfeito? Então, fechando aqui, voltando ao nosso código. Então, a nossa variável id, conforme eu já falei, vai estar capturando essa estrutura aqui, ó. Vou dar o Ctrl C nela. E antes dele desmarcar aqui o meu item, obviamente eu vou ter que atualizar o item que foi marcado. Então, eu coloco id igual a linha de comando que eu havia copiado, ó. Então, o meu ID vai estar assumindo o valor que estiver na minha coluna X que estiver marcada. E antes dele desmarcar o item, eu vou ter que atualizar esse item que está marcado. Como é que eu faço isso?